Na quarta-feira eu falava aqui sobre a necessidade que nós temos em vigiar. Vigiar as coisas que acontecem ao nosso redor. Nós falávamos aqui sobre a responsabilidade daquilo que a Bíblia chama de atalaia. Atalaia tanto pode significar uma torre de vigia, como pode significar aquele que está nesta torre vigiando. E o atalaia, ele tem uma função muito importante, porque a segurança de todos depende do atalaia, que precisa estar vigiando para saber se algum inimigo se aproxima. Se o atalaia não cumprir bem o seu papel, ele arrisca a vida de todos numa cidade. E falávamos aqui que o inimigo, ele não marca nem dia nem hora. O ladrão, ele não marca a hora. E é por isso que nós temos que estar atentos aos sinais. Em Marcos, no capítulo 13, apenas para a gente começar aqui esse estudo, eu quero ler com você aqui algo que Jesus falou no versículo 28. Marcos, capítulo 13, versículo 28. E Jesus diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Vamos ler de novo, Marcos 13, 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. E o que Jesus tem a nos ensinar a respeito disso? Que as coisas que irão acontecer amanhã, elas dão o sinal hoje. Então hoje existe um sinal de algo que irá acontecer amanhã ou num futuro muito breve. Então, mesmo que você não tivesse um calendário para se guiar, se você olhasse para a figueira e percebesse que os seus ramos se tornassem tenros e as folhas começassem a brotar, você saberia o quê? Que o verão se aproximava. Ou seja, você olha para uma evidência que está te mostrando que outra coisa está para acontecer. Então você sabe que o verão está chegando olhando para os sinais da figueira. A mesma coisa na nossa vida. Você vai perceber algumas coisas que podem estar acontecendo hoje que vão te mostrar que algo está para acontecer amanhã. Por isso a importância de você prestar atenção nos sinais, nas evidências, nos detalhes à sua volta. Porque aquilo que você consegue perceber hoje é uma amostra daquilo que você pode enfrentar amanhã. E essa é a função do atalaia. É vigiar, prestar atenção, para não se surpreender com o inimigo. A surpresa, ela sempre vai acontecer quando nós estivermos distraídos. Se você estiver atento e preparado, você nunca será surpreendido. E quando nós falamos dessa questão dos inimigos que se aproximam, e a gente sabe que o nosso inimigo e o nosso adversário é o próprio diabo, como já dizia o apóstolo Pedro,
Nós precisamos entender como esse Espírito ele age. E o que ele faz na vida de uma pessoa. E como nós podemos identificar este espírito mal agindo na vida de alguém. Eu quero começar aqui em 1 Samuel, no capítulo 10. E eu peço que você preste bastante atenção, não perca o raciocínio, não se distraia com nada, para você entender do início ao fim. Samuel, então, ele vai ungir Saul como rei sobre Israel. E o Samuel, ele fala uma coisa aqui, que nós temos que prestar muita atenção. 1 Samuel 10, versículo de número 6. Na verdade, o 6 e o 7. 1 Samuel 10, versículo 6. Olha o que Samuel fala aqui. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Vamos ler de novo o versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Então, Samuel ele fala, Saul, quando o Espírito de Deus se apoderar de você, você será um novo homem. Você será transformado numa nova pessoa. Você não vai ser a mesma pessoa. Você vai mudar. E isso nos ensina que as mudanças na vida de uma pessoa estão diretamente ligadas ao espírito que se apodera dela. Porque o espírito, quando se apodera de uma pessoa, muda as características dessa pessoa. O jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de se vestir. O comportamento, ele é completamente alterado quando um espírito se apodera da pessoa. E isso tanto para o bem, tanto para o mal. Então podemos dizer que todo comportamento está diretamente ligado ao espírito que habita. Se é o Espírito do Senhor que se apodera, a pessoa ela vai se comportar de uma forma. Mas se é o espírito do diabo que se apodera, a pessoa ela vai se comportar de uma outra forma. Mas a ideia que Samuel nos traz é que quando um espírito se apodera, este alguém, ele sofre mudanças no seu comportamento. Quando esse espírito se apodera, ela deixa de ser aquela pessoa que ela era antes. Então vamos ler de novo o versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Ou seja, ele não seria o mesmo depois que o Espírito de Deus se apoderasse dele. E diz mais no versículo 7. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Ou seja, quando esses sinais, que sinais? Esses que ele falou no versículo 6, do Senhor se apoderar e de profetizar. Isso vai ser o quê? Uma demonstração de que Deus é contigo. Então você pode fazer qualquer coisa que vai dar certo. Então, o Espírito, ele sempre procura se apoderar, dominar, controlar, entrar na vida das pessoas. Por isso que quando Jesus deu o chamado para que todos fossem pelo mundo pregando o Evangelho, ele fez uma observação, mas antes, vocês precisam aguardar o Espírito Santo que virá dos céus. Porque embora aquelas pessoas já tivessem alguma experiência por caminharem com Cristo durante aqueles anos, mas Jesus sabia que aquelas pessoas só iriam ser realmente transformadas quando o Espírito Santo viesse. E aí Jesus fala, aguardem em Jerusalém a promessa que vem do alto. E ali, de fato, aquelas pessoas que foram tomadas pelo Espírito Santo,
foram completamente transformadas. Então, o Espírito, ele se apodera. E quando se apodera, ele imprime, o Espírito, ele coloca na pessoa as suas características. As características de uma pessoa estão diretamente ligadas às características do próprio Espírito que está nela. E isso é muito importante a gente saber, porque vai nos permitir enxergar essas mudanças no outro. Mudanças que não são coincidências, mas que é fruto de uma questão espiritual, que por ser invisível, nem sempre isso é fácil de perceber. Então, o Samuel está dizendo, Saul, o Espírito vai te tomar, e você vai ser um outro homem, e foi um outro homem. Houve uma mudança na vida de Saul, depois que o Espírito de Deus tomou a vida dele. Mas uma coisa também é importante a gente entender. A gente olha para a vida de Saul, e apesar do Espírito de Deus ter se apoderado dele, ele comete alguns erros, por decisões equivocadas, por tentações que ele não soube vencer. O fato do Espírito de Deus estar em você não significa que você está imune às tentações do inimigo. As tentações, elas sempre vão existir. Não é porque alguém está cheio de Deus que esse alguém está imune das tentações. Não. As tentações, elas sempre vão existir. E Saul acabou fazendo escolhas erradas em momentos de tentação. E olha só o que acontece. Diante desses erros de Saul, Deus acaba rejeitando Saul como rei. E a rejeição de Deus acaba levando Saul a perder esta comunhão. E diz aqui no versículo 14, 1 Samuel 16, versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. É estranho para algumas pessoas quando leem, um espírito mau da parte do Senhor. Mas é necessário que você entenda que na sua origem, Satanás era Lúcifer, um anjo de luz, que foi sim criado por Deus. Então, na sua origem, Lúcifer, ele é criado por Deus. Ele é um anjo, como todos os outros, e obviamente que foram criados por Deus. Depois ele se rebela, é expulso do céu, lançado no inferno, mas na sua origem, ele é criado por Deus. Então, quando fala o espírito mau da parte do Senhor, não significa que é enviado por Deus, mas que na sua origem ele foi criado por Deus. E é interessante, então, que a gente viu lá em 1 Samuel 10, o Espírito de Deus que se apoderou de Saul. E aqui em 1 Samuel 16, o Espírito de Deus que se retirou de Saul. Mas perceba, quando o Espírito de Deus sai, o demônio entra, na mesma hora. O Espírito, ele não pode conviver com o outro na mesma pessoa. Ou você tem o Espírito de Deus, ou você tem o Espírito do diabo. Não dá para os dois conviverem. Não dá para os dois dividir o mesmo espaço. Já tinha lá um demônio querendo entrar na vida de Saul. Só estava esperando o Espírito de Deus sair. E quando o Espírito de Deus sai, na mesma hora um demônio entra. Espíritos sempre ocupam espaços vazios. Demônios sempre procuram espaços vazios. Então ele está ali, esperando Saul cair. A partir do momento que ele cai e Deus se afasta, ele aproveita para entrar. Então o versículo 14 fala, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, como eu falei anteriormente, quando o Espírito entra, a vida da pessoa muda. Quando o Espírito de Deus entrou na vida de Saul, a vida dele mudou.
E quando esse demônio entrou na vida de Saul, a vida dele também mudou, mas mudou para pior. E diz aqui, então, o versículo de número 23. 1 Samuel 16, versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então a gente percebe que esse demônio não é um demônio que produziu em Saul uma possessão. Era um demônio que em alguns momentos entrava na vida dele e mudava as características dele. Não era uma coisa constante, mas em alguns momentos ele era tomado por esse demônio. E Davi, que tocava a harpa muito bem, através daquele instrumento musical, ele conseguia fazer com que aquele espírito se afastasse por um tempo de Saul. E daí a importância do louvor, da música, da canção inspirada por Deus. Davi aqui tinha uma harpa, ele podia ter um violão, uma guitarra, o que fosse. Não importa o instrumento. A questão é aquilo que você canta, que você toca, que você louva em função do Senhor. E Davi sabia fazer muito bem isso. Então, aquele instrumento bem tocado, aquele louvor a Deus, fazia com que aquele espírito mau se incomodasse a tal ponto de se retirar de Saul. Então, Saul, ele estava vivendo altos e baixos em sua vida. Quando ele era tomado pelo demônio, ele era uma pessoa. Quando esse demônio se afastava, ele era uma outra pessoa. E o mais interessante é que isso fazia com que o comportamento de Saul fosse algo imprevisível. Porque ele podia tanto gostar de alguém como ter ódio de alguém. Ainda em 1 Samuel 16, olha o que diz o versículo de número 21. Vamos ler aqui 1 Samuel 16, 21. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. Então você percebe que Saul era capaz de amar Davi. Um momento que ele chega, puxa, gostei de Davi, eu amo esse rapaz, eu gosto dele. E aí o Saul foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, para pedir para ele ficar com ele no palácio. Ô seu Jessé, olha, o teu filho é gente boa, o teu filho Davi, gosto muito dele, eu vou colocar ele como meu pajem de armas, eu quero ele para ficar do meu lado. Então, eu quero pedir ao Senhor autorização para levar ele para o palácio. E era necessário isso, porque Davi até então era menor de idade. O Saul foi lá pedir autorização ao pai para que Saul ficasse com ele no palácio. Por quê? Porque Saul gostava de Davi, amava Davi. Então, ele era capaz de mostrar esse amor, mas em também em alguns momentos mostrar um ódio terrível de Davi, a ponto de querer matá-lo. Quando a gente olha, existem relações que são exatamente assim conflituosas, que vão do amor ao ódio. Pessoas que uma hora se amam e querem estar juntas, pessoas que uma hora se odeiam e querem estar longe uma das outras. E é muito comum a gente ver isso, principalmente em casais. Ah, pastor, tem hora que a gente quer estar junto, bate uma saudade, a gente quer estar junto. Tem hora que dá uma raiva e cada um vai para um lado. E isso não é normal. Então aqui, o Saul, ele ama Davi, quer estar perto de Davi, quer cuidar de Davi. Lá em 1 Samuel 18, avança aí 2 capítulos. 1 Samuel 18, no versículo 10.
Olha o que o texto começa a dizer aqui. 1 Samuel 18:10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha que coisa. Há 2 capítulos atrás, ele amava Davi, queria Davi. Ô, meu garoto, meu filho, fica aqui comigo. E outra hora ele quer matar, e pegou uma lança para cravar Davi na parede. E por 2 vezes ele tentou matar, porque por 2 vezes Davi escapou. Então essa relação de amor e ódio não é coisa de história de filme, de novela, não é uma coisa normal na vida das pessoas, é algo espiritual. Tanto que o texto do versículo 10 começa no dia em que o demônio se apoderou dele. Então, quando o demônio ele chega, ele muda as características da pessoa. Então, se antes Davi tinha amor, apreço por Davi, quando esse demônio chega, agora ele tem raiva, ódio e vontade de matar. E foi o que ele tentou fazer. E é interessante também você observar, vamos ler de novo 10? 1 Samuel 18:10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Olha, profecia tanto quem está com Deus, tanto quem está com o demônio. Lembra que a gente viu lá no comecinho da mensagem, 1 Samuel 10, que o Espírito do Senhor ia se apoderar de Davi e ele o quê? Iria profetizar. O que é profetizar? É você falar inspirado pelo Espírito, não importa qual. A profecia ela pode vir de Deus e pode vir do inferno. Profetizar é você falar algo que não é teu. Quando uma pessoa profetiza, ela está falando algo que não é da cabeça dela, mas ela está falando algo diante de uma inspiração espiritual. E essa inspiração espiritual pode ter como fonte o próprio Deus ou o próprio diabo. Tanto que quando ele foi cheio de Deus, ele profetizou. E aqui ele foi tomado por um demônio e também está profetizando. Profecia não vem apenas de Deus. Não tem como origem apenas o Espírito de Deus. Então o demônio toma a vida de Saul e ele também profetiza. Da mesma forma que ele profetizou lá em 1 Samuel 10, quando foi tomado pelo Espírito de Deus. Só que é um tipo de profecia maligna, que leva ele a uma raiva, a um ódio, ele tenta matar. Então, esse tipo de comportamento, uma hora a pessoa está de um jeito, uma hora está do outro, uma hora ela é amorosa, carinhosa, outra hora é agressiva. Então, é algo que você não pode achar que é normal. Peraí, tem alguma coisa de errado. Tiago 3, versículo 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então não dá para o Espírito de Deus e para o Espírito do diabo conviver na mesma pessoa. Ou ela está com um, ou ela está com o outro. Jesus já nos ensinou isso no Sermão da Montanha, que não dá para ninguém servir a 2 senhores, porque vai agradar um e desagradar o outro. Então existiam momentos em que Saul ele era usado. Ele não era possesso. O que é a possessão? A possessão é quando a pessoa vive 24 horas por dia dominada por Satanás, como era o caso do Gadareno. Aquilo é um caso de possessão. A pessoa está possessa. Não é uma pessoa que em algum momento manifesta um demônio, não.
É como se a pessoa já vivesse manifestada dia após dia. Não é o caso de Saul. Saul, ele é usado pelo inimigo e não possesso. E quando ele é usado, ele tem um comportamento agressivo, de ódio, de raiva, de rancor, de inveja. E aí Davi tocava o seu instrumento e aquele louvor a Deus afastava aquele demônio por um tempo, mas depois aquele demônio voltava. E Saul vivia esse comportamento. Ora ele está bem, ora ele está mal. Ainda em Tiago 3, no versículo de número 13, ele fala assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então a sabedoria do alto, que vem de Deus, tem a sabedoria terrena, animal e diabólica, que vem do inferno. E esta sabedoria, ela acompanha o espírito. Então, a partir do momento que Saul ele é tomado pelo demônio, ele passa a ter uma sabedoria maligna. E ele passa a usar essa sabedoria maligna para tentar matar Davi. Não com uma lança, como ele tentou fazer. Mas quando o demônio entrou na vida de Saul, a sabedoria demoníaca também entrou na vida dele. E aí ele tenta matar Davi de uma outra forma. Vamos lá para 1 Samuel de novo, capítulo 18. 1 Samuel 18, versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Vamos entender aqui a sabedoria maligna. A Mical, a filha do Saul, vamos tentar imaginar, dramatizar. Vamos supor que a Mical chegasse para o pai dela, o Saul, e dissesse: pai, olha, eu estou gostando de Davi, estou apaixonado por ele, quero me casar com ele. Aí o pai ficou feliz, mas é uma felicidade que é maligna, e eu vou te explicar por quê. O pai não ficou feliz porque a filha ia casar com um bom homem. Ô, minha filha, estou feliz por você, você vai casar com Davi, é um rapaz de Deus, é um homem valente, é um jovem preparado. Não. O Saul ficou feliz porque ele enxergou nisso uma oportunidade para matar Davi. Ou seja, ele fica feliz não pela felicidade da filha em casar com Davi, mas porque ele enxergou nisso uma oportunidade para matar Davi. Mas como é que ele enxergou isso? É o que Tiago fala. É a sabedoria demoníaca, terrena, animal, diabólica. É a sabedoria para o mal. Qual era o plano de Saul? Vamos entender. Na época, vamos supor você, pai, mãe, que tem uma filha. Se chega lá um sujeito para casar, querendo casar com a tua filha, ele tem que pagar um dote. Tem que pagar um dote. Não vai levar minha filha de graça, não. Quer casar com a minha filha, tem que pagar um dote. Tem que pagar um preço, né? Está lá a família cuidando, da menina lá a vida toda para chegar lá um marmanjo levar de graça? Não, vai ter que pagar. E o dote é o pai da noiva que estipula. E você dá o teu jeito para pagar. Não tem essa. Agora, imagine o dote para casar com a filha do rei.
Então o preço devia ser muito alto. E Saul sabia que Davi era pobre. Saul sabia que a família de Davi era pobre, que ele não ia ter condições de pagar o dote. Então, o que a inteligência perversa de Saul imaginou? Espera aí, ele é pobre, não vai ter como pagar o dote, a família não tem como pagar o dote. Então, eu vou fazer com que ele pague o dote, mas de uma forma perigosa, que ele possa, se tudo der certo, morrer nessa tentativa de pagar o dote. Então ele chega para a filha e permite o casamento. Filha, olha, eu permito você casar com Davi. Ele tenta se passar por bom pai diante da filha. Aí ele chega para Davi e fala, Davi, olha, eu vou permitir que você case com a minha filha. E pode ficar despreocupado. Eu não quero o teu dinheiro, não. Eu não vou querer o teu dote, não. A única coisa que eu quero é que você traga para mim 100 prepúcios de filisteus. Mais nada. Para você vingar Israel. É o que ele fala aqui no versículo de número 25. 1 Samuel 18, 25. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Então, ele chega para a filha e diz, filha, pode casar com Davi. Ele se passa por bom pai. Ele chega para Davi e fala, Davi, você pode casar com a minha filha, tentando se passar por um bom rei. Mas, na verdade, ele pede o quê? 100 prepúcios de filisteus. Na verdade, Davi teria que matar 100 filisteus. E a intenção de Saul era que nessa guerra o Davi morresse. E se Davi morre, ele sai bem da história, porque ele já tinha autorizado o casamento, já tinha falado com Davi, já tinha falado com a filha, ou seja, ele quer matar Davi, mas sem sujar as mãos. Ele quer matar Davi e parecendo ser um bom moço, um bom homem. Isso é a sabedoria maligna. É a sabedoria que mata com um sorriso no rosto. Só que, ao contrário do que Saul imaginava, Davi foi lá e matou os 100. Ele não morreu na batalha. Mas você percebe que todo esse plano diabólico está na vida de Saul, por quê? Porque o espírito do inferno se apoderou dele. Quando o espírito maligno entra na pessoa, este espírito maligno traz a esta pessoa esta sabedoria maligna. Muitos anos mais tarde, acontece a mesma coisa com Davi. Davi, ele cede à tentação e acaba adulterando com Batseba. E Davi ele faz com Urias a mesma coisa que Saul fez com ele no passado. O que o Saul queria? Passar a imagem de bom moço, mas com intenções malignas. Depois que a Batseba engravidou, o que Davi mandou fazer? Tirou Urias da batalha e deu folga para ele, né? Ô Urias, meu amigo, gente boa, tu é um bom soldado, eu vou te dar 1 mês de folga para você ficar em casa com a tua mulher. Na verdade, ele queria disfarçar a gravidez, dando folga para o marido para ficar em casa com a esposa, e se a esposa aparecesse grávida depois, é do marido. O que não dava é para a mulher aparecer grávida e o marido estando na guerra. Como é que isso ia acontecer? Então Davi, ele tem uma estratégia maligna, mas ele se disfarça de bom moço. Então deu folga para Urias. Urias, vem cá, Urias. Tu é um cara bom. Fica lá 1 mês com a tua esposa de folga, depois você volta para a batalha. Só que Urias não quis. Não, meu senhor.
Os meus colegas estão lá na guerra, eu não posso ficar aqui descansando enquanto os meus amigos estão lá. E aí não deu certo, né? Aí o que o Davi então faz? Ele manda uma carta lá para o chefe do exército para botar Urias na frente do exército, para que ele tivesse mais chance de morrer. A mesma sabedoria maligna que usou o Saul, está usando Davi da mesma forma. A mesma coisa que Saul fez com Davi, Davi está fazendo com Urias, colocando na guerra para morrer. A diferença é que Davi sobreviveu, só que Urias não. Então você vê, o mesmo demônio que um dia derrubou Saul, é o mesmo que está tentando derrubar Davi e dando a mesma estratégia maligna. No momento em que Davi deu brecha para o diabo. Um dia Saul, ele foi um homem cheio do Espírito de Deus, mas depois caiu. Assim como Davi também foi cheio do Espírito de Deus, mas naquele momento, quando ele adultera com Batseba, ele também cai. E aí, quando o Espírito de Deus sai, o Espírito do diabo entra. Da mesma forma que aconteceu com Saul. Como a gente viu aqui, o Espírito de Deus saiu e logo o demônio entrou. E quando o demônio entra, ele traz toda esta sabedoria maligna. Então essa é uma realidade que continua acontecendo. Da mesma forma, do mesmo jeito. Então são sinais que nós temos que prestar atenção. Para que a gente possa, desde já, usar o poder de Deus para combater esse mal. É o que Jesus falou. Olha para a figueira. Começa a brotar as folhas, então você sabe que logo, logo vem o verão. Então olhe para os sinais, olhe para as coisas que estão acontecendo, porque estes detalhes de hoje podem mostrar algo que está para acontecer amanhã. E aí então você hoje, sabendo disso, você vai se antecipar ao mal, você vai combater esse mal, você vai repreender esse mal, para impedir que esse problema aconteça no futuro.